Foi, pronto. Ah, agora sim. Deu certo. E Vi, só me ensina aqui como é que faz para gravar. Onde que eu. Peraí. Aqui em cima, vê se aqui em cima tem Tem no ao a vivo? opção. Deixa eu ver aqui. Não. Vê. Porque na minha eu não consigo, tem que ser na sua. Deixa eu ver. Vamos aprendendo isso aqui. Peraí. Não. Não. Peraí. Ela é. Bota isso aqui. Já já começamos. Entrou o teclado no meio, eu não estou conseguindo abaixar meu teclado aí. Isso é bom. Conseguiu ou não? Eu estou conseguindo ver os espectadores. Deixa eu ver. Isso. Deve ter aqui embaixo, peraí. Queria tanto gravar. Embaixo tem umas interrogações, uma pipa, um rostinho com maisinho. Vê se é nesse. Peraí que eu vou ver. Se eu acho onde tá. Como eu não tô vendo tua tela. Peraí. Eu vou apertar uns botões ali. Pessoal, a gente já começa, tá? Só o Dr. Rony achar onde grava a live aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Temos 2 minutos. Deixa eu só ver. Eu vou entrar no meu WhatsApp, que eu tô vendo que a Paty Sucim acabou de entrar. Paty Sucim, você consegue me orientar só como faz, como grava? Ela que me orienta tudo de Instagram. Eu tô vendo aqui aonde aperta, porque normalmente eu sei fazer vendo. Eu vou mandar um WhatsApp para ela aqui. E aí já volto. Só um minutinho, tá? Tô aqui de volta. Pessoal, só 2 minutinhos para a gente achar aqui onde grava. A gente já vai começar a nossa live. Eu sei que já está correndo o tempo, mas depois a gente se apressa um pouquinho no final. Eu vou sair um Tô minutinho. vendo alguma
só no final, né, que a gente aperta. Ah, tá, quando terminar, então beleza. Já entendi. Ive? Oi. Eu te mandei o WhatsApp. É só no final, né? Ela me Isso. passou que é só no final, por isso que eu não estava encontrando. Isso, no final ele vai perguntar se você quer gravar, diz que sim. Maravilha. Então vamos lá, Tatá. Eu estou escutando bem, você está escutando bem, a gente já pode super bem. Começar. Bom, boa noite a todos que estão escutando aí a gente. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela nossa saúde, porque a gente está aqui num momento tão difícil que o mundo está vivendo. E especialmente a gente está podendo estar aqui fazendo uma live, comentando de um assunto tão bacana e tão importante. Agradecer às nossas famílias, agradecer a todas as pacientes, a todos os pacientes que sem vocês a gente também não poderia estar aqui nesse momento falando sobre alimentação na endometriose, na miomatose uterina. Para quem não me conhece, isso das pacientes da doutora Ive, eu sou o Dr. Rony Grabars, ginecologista obstetra, formado pela Universidade de Santo Amaro, que é a Unisa, a antiga OSEC. Fiz a minha residência no Hospital do Servidor Público Municipal, fiz a especialização em ginecologia obstetrícia, depois especialização em fertilidade conjugal na Santa Casa e também ginecoendoscopia, que é a videolaparoscopia e a esteroscopia cirúrgicas. Hoje atuo no meu consultório particular e hoje estou recebendo aí com muita honra a doutora Ive Mandelbaum. Vou pedir, Ive, você falar um pouquinho, se apresentar, para a gente depois discorrer aí sobre o assunto, tá bom? Obrigada, boa noite, pessoal. Que bom ver um monte de gente aqui que eu conheço. Então, também queria agradecer primeiro o Dr. Rony pelo convite. Fico super honrada e super feliz da gente poder discorrer aí alguns assuntos juntos. Tem muita coisa legal da nutrição e da ginecologia super interessante, né? Então, muito obrigada, e muito obrigada às nutricionistas que eu estou vendo aqui, que assistem os meus cursos, que estão sempre comigo, a pacientes. Então, que bom que a gente está aqui, como disse o Dr. Rony, com saúde, com alegria, né? A gente está se cuidando, então, que legal. Bom, para quem não me conhece, então eu sou Ive Mandelbaum, nutricionista, eu sou formada há 25 anos pela Faculdade de Saúde Pública da USP, me especializei em nutrição e em cardiologia pelo INCOR, sou gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e me especializei também em saúde da mulher no climatério pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E é muito legal poder hoje conversar um pouco sobre esses assuntos aí da saúde da mulher com vocês, com o Dr. Rony. Então, que delícia. Vamos lá. Então, Ivi, aproveitando esse momento que a gente conseguiu, diante dessa pandemia, a gente assistiu uma série de lives falando de alimentação e tudo mais, mas a gente, continuando a vida, a gente percebeu que as doenças, elas continuam, apesar que muitas pacientes a gente até teve que parar de operar durante um período por segurança e tudo mais, mas as patologias, elas continuam, as pacientes, elas têm que ser tratadas. E aproveitando esse momento que as pessoas puderam voltar um pouquinho mais para dentro de casa, para dentro das suas famílias, parar um pouquinho, fazer uma pausa, repensar, olhar um pouco mais no seu alimento, né? Então, daí surgiu essa ideia da gente falar um pouquinho sobre alimentação na endometriose, sobre alimentação na miomatose uterina, que são patologias que são estrogênio dependentes e que tem uma ajuda, tem uma importância muito grande na alimentação, principalmente na sintomatologia dessas pacientes. Falando um pouquinho só de endometriose, né? A endometriose, que é uma doença, para aqueles
para aquelas pacientes que têm ou aquelas que não conhecem, basicamente, mulheres em idade fértil, basicamente 1 a cada 6 mulheres acabam apresentando endometriose. Nos últimos anos, a gente consegue fazer muito mais o diagnóstico. Acontece que houve um avanço muito importante tecnológico nos exames, né? Hoje a gente tem exames muito mais avançados, mas a gente sabe que é uma doença no qual a mulher, ela todo mês, ela menstrua. A gente não sabe, existem várias teorias, né? Mas a gente sabe que é uma doença inflamatória pélvica, principalmente, apesar que pode acometer órgãos mais distantes. A mulher, a gente tem uma teoria da menstruação retrógrada, no qual a mulher, todo mês, ela menstrua, e uma parte, existe um refluxo que cai dessa menstruação de células endometriais que acabam caindo na cavidade abdominal por um refluxo tubário. A gente conhece, é uma das teorias que explicam, né? Também tem a teoria das células embrionárias, mas principalmente devido a essa menstruação retrógrada que volta pelas trompas, acaba caindo na cavidade abdominal, na cavidade pélvica dessa paciente, e esses focos endometriais, eles podem se implantar em áreas que são determinadas áreas fora do útero, que a gente chama de focos ectópicos. Eles não são mais dentro do útero, mas eles caem fora do útero. Isso todo mês que a mulher acaba menstruando, esses focos podem ir invadindo outras áreas, como ovário, como trompa, como intestino, como o reto, como a bexiga, ou até áreas mais distantes, como o diafragma, ou até mesmo o pulmão. Existem casos descritos, né, de focos de endometriose mais distantes. Esses focos, eles geram uma reação inflamatória importante, e a principal sintomatologia das nossas pacientes é dor. É aquela algia pélvica crônica. Então, uma dor muito importante, uma dor cíclica menstrual importantíssima. Muitas vezes também está associada à infertilidade. A gente sabe que até quase 50% das mulheres que apresentam infertilidade, elas acabam apresentando endometriose. Então, também a infertilidade está muito presente nos casos da endometriose. Mas a gente sabe que existem tipos. Nem toda endometriose é uma endometriose profunda. Existe endometriose superficial, que acomete somente a camada peritoneal, que reveste os órgãos. Tem endometriose profunda, que aí a gente tem um diagnóstico mais devido ao nível de invasão, né, que normalmente são lesões acima de 0,5 centímetro ou 5 milímetros da parede dos órgãos. E aí, dependendo, se ele invade a bexiga, vai ter uma sintomatologia mais urinária. Se invade o intestino, é aquela mulher que tem uma sintomatologia mais intestinal, como diarreia, como às vezes fezes sanguinolentas, ou mesmo na urina, com essas sintomatologias importantes. E aí, a gente sabe que nem todas as pacientes acabam indo para um procedimento cirúrgico. Muita gente consegue tratar com tratamento clínico. Nesses tratamentos clínicos, a gente visa principalmente o bloqueio da menstruação. E a gente tem análogos de NRH, pílulas contínuas, DIUs hormonais e tudo mais, até nos casos mais graves e mais profundos, no qual a gente necessita de um procedimento cirúrgico, né? Isso antes, fazendo o diagnóstico, ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética de pelve, e aí indo para uma laparoscopia, ou até mesmo hoje com as cirurgias robóticas, que está extremamente avançado. Então, fazendo esse resumo muito rápido, né, que a endometriose dá para falar durante o dia inteiro, e tem muita coisa de endometriose, mas queria te perguntar um pouquinho, como é que a alimentação ela pode prevenir e ela pode combater a endometriose? Tá. Então, olha, é incrível como a nutrição evoluiu nesses anos todos, e hoje a gente tem conhecimentos muito detalhados de coisas que não tínhamos, né? Onde a nutrição lá atrás era muito correlacionada apenas a emagrecimento, essa coisa de calorias e tal, e hoje a gente tem um conhecimento muito, muito amplo. E no tratamento, né, no acompanhamento, como coadjuvante no tratamento da endometriose, a gente tem muita coisa para fazer do ponto de vista nutricional. Então, eu queria explicar um pouquinho, primeiro,
o que a gente entende na nutrição para poder fazer essa correlação, né? Então, é assim, o que a gente tem é que, primeiro, nosso intestino, né? Vamos falar um pouquinho disso para poder entender. O nosso intestino, ele é formado por células como se fossem mãozinhas, né? Uma mãozinha ao lado da outra, assim, várias mãozinhas, que são as nossas células intestinais, e elas têm dedinhos, que a gente chama de vilosidades, e é nesses vales que a gente absorve os nutrientes. E essa célula intestinal, ela é revestida por uma camada de bactérias, vamos por assim, fofas e saudáveis e legais, que são os lactobacilos e as bifidobactérias. E que formam, calma que vocês já vão entender a correlação aí toda, que formam um tapete protetor pela nossa mucosa intestinal. Por quê? Porque na luz intestinal, né, nós temos bactérias, fungos, toxinas patogênicas, vírus, e aí esse tapete protetor, né, que a gente chama de microbiota intestinal, que antes, vocês lembram que era chamado de flora intestinal, protege a nossa mucosa intestinal da entrada dessas coisas estranhas. Mas, em algumas situações, como o uso de fármacos, de drogas ilícitas, a própria poluição, e agora a gente vai falar de alimentação, o consumo daquilo que a gente chama na nutrição de xenobióticos, ou na medicina se chamam disruptores endócrinos, que são conservantes, corantes, aromatizantes, edulcorantes, né? Agrotóxicos, aditivos de plásticos. Mas eu não como plástico. Come, porque você esquenta lá a sua comida no pote plástico no micro-ondas, né? Ou alumínio. Mas eu não como alumínio. Come, porque você bota papel alumínio lá no frangão do domingão. Então, tudo isso acaba alterando essa microbiota intestinal, né? Aumentando a permeabilidade intestinal. E neste momento acaba acontecendo um processo inflamatório na mucosa intestinal, com alta produção de radicais livres também. Então, quando o Dr. Rony me pergunta o que a alimentação tem a ver com endometriose, tudo, porque assim, primeiro, né, o alto consumo desses alimentos, produtos alimentícios ultraprocessados, acabam provocando processos de inflamatórios crônicos, né? E uma microbiota alterada significa processo inflamatório crônico e alimenta o processo inflamatório todo, que é a endometriose. E mais do que isso, se a gente está falando que são doenças estrógeno dependentes, a gente está falando de xenobióticos, né? Alterando as células em que sentido? Elas funcionam, por que são chamadas de disruptores endócrinos? Elas funcionam como uma chave mestra. Sabe o que acontece? A gente tem a nossa célula que funciona como uma fechadura. E a gente tem o hormônio que funciona como uma chave, né? A gente chama de sistema chave-fechadura. O xenobiótico, ou seja, essas conservantes, essas químicas da alimentação moderna, conservantes, corantes, aromatizantes, eles funcionam como uma chave mestra e se ligam nos sítios celulares hormonais, não deixando com que os hormônios façam a sua atuação nas nossas células. Então é mais ou menos isso. Espero não ter confundido vocês, né? Mas essa é a correlação da alimentação moderna com a endometriose. E doutora Ive, então para as pacientes entenderem quais alimentos devem ser evitados por uma paciente com endometriose?
Muito bem. Então, os alimentos que devem ser evitados são aqueles que têm uma característica pró-inflamatória. O que são esses alimentos? Carnes vermelhas, carnes ultraprocessadas, né? Carnes processadas, então são os embutidos. Salsicha, linguiça, salame, mortadela, copa, paio, presunto, né? Que mais? Podemos falar de tudo o que é ultraprocessado, que é cheio desses xenobióticos na composição. Então, por exemplo, você vai comprar molho de tomate, aí você escolhe lá um que tem um monte de conservante, um monte de corante. Não, você vai fazer o teu molho de tomate em casa, com tomate puro, né? Tomate mesmo, né? Você escolhe, por exemplo, um pão cheio de conservante, corante, estabilizante, não. Você vai tentar fazer o teu pão em casa. Então, esses alimentos que são cheios de conservantes, corantes, tal, são os que a gente precisa evitar. Além disso, as carnes vermelhas, além disso, o excesso do açúcar simples, né? Então, o que você vai optar? Por um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um mel de boa procedência, né? Carnes mais brancas, então, peixes principalmente ricos em ômega 3, que é anti-inflamatório, então, salmão, truta, cavala, arenque, sardinha, atum, né? Além dos peixes, a gente tem ômega 3 na linhaça, na chia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir na alimentação o consumo de elementos de nutrientes e elementos pró-inflamatórios, e nós vamos introduzir nutrientes anti-inflamatórios, tá? Então, a gente pode falar que quanto mais agrotóxicos também nos alimentos, maior a gravidade em relação à endometriose. Então, você pode falar um pouquinho também sobre os alimentos orgânicos? Se a gente tem uma ideia. Sim, então, na verdade, o que acontece? Vamos entender o que é alimento orgânico, né? Antigamente, a gente morava lá num terreno, numa casa, e no quintal dessa casa a gente plantava algumas coisas que a nossa família ia comer. Então, esse plantio era feito de maneira manual, né? Numa policultura. O que é uma policultura? Num cantinho eu planto milho, no outro cantinho eu planto pera, no outro cantinho eu planto espinafre. Então, eu tenho uma policultura de plantio manual e onde eu respeito a sazonalidade dos alimentos. E o que acontece com isso? Eu tenho preservação da microflora e fauna do solo, traduzindo, bichinho e plantinha. Vamos lembrar, bicho, né, respira, então eu tenho um solo rico em oxigênio. Planta faz fotossíntese, o produto da fotossíntese, né, carboidrato. Então eu tenho um alimento rico em nutrientes, rico em vitaminas, rico em minerais, rico em oxigênio. Então, essa era a comida que a gente comia lá atrás, antigamente. Aí, o que aconteceu? Né? Veio lá a Revolução Industrial, as pessoas se mudaram das zonas rurais para as zonas urbanas. E daí, como eu costumo brincar, veio uma maluca lá, queimou sutiã em praça pública, né? Resolveu que ela queria trabalhar de domingo a domingo e fazer live à noite e um monte de outras coisas, né? E aí a mulher, ao invés de ficar lá preparando a comida, fazendo pãozinho, nananã, ela resolveu ir trabalhar lá que nem uma louca, né? E aí ela não pôde mais cozinhar para sua família. E quem que veio cozinhar para a gente? A indústria alimentícia. E a indústria alimentícia trouxe alimentos ricos em calorias, sal, açúcar, conservantes, corantes, aromatizantes, edulcorantes, que a gente já tinha comentado aqui.
E aí, por conta disso, né, quem plantava os alimentos falou, opa, peraí, vou ganhar uma grana, né? Então, o meu terreno aqui dá, por exemplo, espinafre super legal, eu vou plantar tudo de espinafre, vou fazer uma monocultura, e aí eu vou vender para cidades para ganhar uma grana. Então, transformou uma policultura numa... E aí, não dá tempo mais de ficar lá regando a plantinha, a parará. Começamos a usar os tratores para fazer o arado do solo. E aí a gente mata toda a microflora e fauna do solo. Acabou a respiração, acabou a fotossíntese e acabou toda a cadeia alimentar. E aí, por conta disso, aparece praga. E para combater praga, a gente usa pesticida. Então, o ponto é, pesticida, né, agrotóxico, é um dos tipos de xenobióticos que a gente tem consumido. Então, claro, desculpa, muito melhor é a gente consumir as verduras, legumes e frutas, quando possível, orgânicos. Agora, eu vou dizer, gente, nem sempre dá. Eu mesma já teve épocas que eu estava consumindo muito mais orgânicos, e tem horas que não dá. Agora, o que é o tchan na nutrição, né? É você pensar em estragos menores. Então, não dá para eu consumir tudo orgânico. O perfeito seria você consumir tudo orgânico. Não dá? Mas o que dá? Você tentar consumir os alimentos o mais natural possível. Então, você pode ir à feira. Não dá para ir à feira. Ainda mais agora, eu tenho recomendado muitos meus pacientes, minhas pacientes, né? Todo mundo quer ir ao supermercado para passear, que é o novo shopping, só que você vai lá e eu tenho pacientes que foram infectados por coronavírus por conta de ficar passeando no supermercado, né? Porque você baixa a máscara, bota a mão na máscara, aí põe a mão no alimento, o outro também põe na mão, aí todo mundo se aglomera no hortifruti. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir, por exemplo, entrega de feira na sua casa. Né? Eu tenho, por exemplo, fornecedor que entrega direto do CEAGESP em casa a feira, o preço normal de feira. Então, super legal, porque aí você tem uma gama de frutas, verduras, legumes frescos, né? E que você tem ali uma forma de ter uma alimentação bacana, uma alimentação saudável. E quando eu digo bacana e saudável, a gente está falando em alimentos ricos em elementos anti-inflamatórios, antioxidantes, para nos ajudar no tratamento da endometriose e de outras afecções aí que nós estamos falando hoje na nossa live, tá? Ivi, me fala uma coisa. A gente ficou bastante tempo agora sem as cirurgias eletivas, né? Principalmente as cirurgias de endometriose voltaram nesse último mês. Mas para essas pacientes que têm uma sintomatologia bem exacerbada de dor, mas que têm medo de operar no momento, que não vão evitar esse momento uma cirurgia, quais alimentos você indicaria para um alívio dessa dor momentânea agora? Nesse momento você fala assim, ó, o paciente vai pelo menos prorrogar uns 3 meses aí para operar. O que você falaria para essas pacientes? E só, enquanto você vai pensando, eu vi que a Kátia Sucar me mandou uma mensagem se a adenomiose também é endometriose. Sim, Kátia, a adenomiose é quando as células endometriais, que elas deveriam estar somente na camada interna, elas penetram na musculatura do útero. Então, essa infiltração dessa célula do endométrio no músculo uterino faz com que esse útero ele fique aumentado de tamanho, um pouco mais inchado, isso levando a dor, levando a mais sangramento. Então, a endometriose na musculatura uterina seria a adenomiose. E aí, voltando para a doutora Ive, o que você sugeriria como alimentação para reduzir a sintomatologia de dor nessas pacientes? Tá, então vamos lá. Primeiro, vamos preferir cereais integrais no lugar dos refinados. Então, eu estou falando de
arroz integral, arroz cateto, arroz negro, arroz vermelho, arroz selvagem, trigo sarraceno, quinoa, cevadinha, cuscuz marroquino. Vamos para essa linha, cereais integrais. 2, vamos preferir carnes mais brancas, né? Dando preferência mais vezes na semana de peixes, principalmente os ricos em ômega 3. Então, a gente tem, como eu falei, salmão, truta, cavala, arenque, sardinha e atum. Próximo tópico, vamos consumir oleaginosas. Então, os mix de nuts, nozes, castanhas, amêndoas, linhaça, sementes, né, de girassol, gergelim, semente de abóbora. Por quê? Porque são ricos em vitamina E, que é uma vitamina antioxidante. O que mais? Vamos colocar leite e derivados de boa procedência. Então, cuidado para não escolher bebida láctea, cheio lá de xenobiótico, de química, né? Tente comprar leite mesmo, né? Fresco, de preferência, da garrafinha, mais saudável, né? Queijos de boa procedência, com menos... Leia um rótulo, gente, leia rótulo. Quando você... Lembra, ó, as coisas aparecem em ordem decrescente no rótulo. Então, o primeiro lá tá, ingredientes, 2 pontos. A primeira coisa que tem mais, e aí vai caindo. Então, leia rótulo para vocês escolherem alimentos com menos palavrões lá no rótulo. Aquilo que você não entende, não sabe o que é, não compra, porque é aquilo que não é legal para o teu momento aí de dor e de inflamação. Que mais? Vamos para frutas, verduras, legumes, né? Então, assim, pelo menos 4 porções de frutas por dia variadas. É importante colocar frutas cítricas, porque tem vitamina C, que é super anti-inflamatória, né? Verduras e legumes, almoço e jantar, sem falta, pelo menos 2 porções no almoço, 2 no jantar, tá? Sempre importante também a gente falar de azeite de oliva extra virgem, porque tem óleo cantol. Então, vamos pensar. Azeite de oliva, o que é importante? Todo mundo acha que tem que consumir garrafa escura. Não é. Porque você precisa enxergar o azeite que você vai comprar. Como que ele precisa ser? Turvo. Quanto mais turvo, mais você achar que ele está sujo, mais legal ele é. Por quê? Porque ele tem um composto bioativo que chama oleocantol, que é da onde vem o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Então, azeite de oliva extra virgem. Outra coisa que é importante, suco de uva tinto integral, sem açúcar. Por quê? Porque tem resveratrol, que é anti-inflamatório, antioxidante. Outra coisa importante para colocar na alimentação, cúrcuma, porque tem curcumina, curcumina é anti-inflamatória. Gengibre, porque tem o gingerol. Alho, porque tem a aliina. Cebola, porque tem quercetina. Esses elementos são compostos bioativos, são bioflavonoides que têm uma ação anti-inflamatória. Frutas vermelhas também são importantes por conta da antocianina, que mancha, sabe? Fruta que mancha, também é importante. Então, acho que esses são os principais. E, desculpa, Rony, só não me esquecer das crucíferas, né? Então, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga, a selga, porque também são importantes por conta dos compostos organosulfurados, tá? Deixa eu te fazer mais uma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai para o assunto da miomatose, tá? Senão a gente vai saber que o assunto da endometriose é grande, mas daqui a pouquinho a gente passa para o outro assunto. Muito se falou agora durante o Covid, e foi uma coisa que a gente utiliza juntamente com os antibióticos, anticoagulantes e tudo mais, que é o zinco. O zinco ele é muito utilizado
agora no Covid. Eu queria saber de você se o zinco também é interessante a gente utilizar na endometriose e quais alimentos que a gente consegue achar o zinco. Então, o zinco, ele é o segundo mineral em abundância depois do ferro, né? E ele é muito importante, porque ele atua no metabolismo dos macronutrientes, ele faz atividade de formação óssea, osteoblástica, ele atua, ele é um nutriente imunomodulador, né? Ele é super importante, é um nutriente que atua como antioxidante também. Então, a gente realmente precisa do zinco. Ele está presente nos peixes, aves e lácteos. Então, uma coisa que é importante, a gente ficar de olho nas pacientes vegetarianas, né? Principalmente veganas. E é importante a gente perguntar, porque às vezes a paciente fala assim, eu sou vegetariana. Eu pergunto, como é para você? E aí a pessoa acha que só não comer carne vermelha já é vegetariana. Então, não, né? A gente tem o vegetariano, que ainda, o ovo lacto vegetariano, que consome ovos, leite, queijos e iogurtes, e o vegano, que não consome nada de origem animal. Então é importante a gente ficar atento e esmiuçar bem como é que é essa alimentação, porque o zinco, ele vem nos peixes, aves e lácteos. Então, isso é importante. Agora, uma coisa importante da gente falar, não só do zinco, é que, por que é importante uma avaliação minuciosa do hábito alimentar da mulher que tem a endometriose ou quer seja a miomatose, né? Para que a gente veja que nutrientes a gente pode usar, não só na alimentação, mas em suplementação, para otimizar o tratamento, principalmente aquelas que, como você disse, Rony, nesse momento estão sofrendo aí com um processo inflamatório maior e que estão com dor e que estão sofrendo bastante, né? Para a gente terminar o assunto endometriose, eu sei que as pacientes devem estar aguardando para jantar. Como é que você faria um prato agora da janta para paciente com endometriose? O que tem que ter nesse prato? Um prato básico, gostoso, colorido, mas para esse jantar da endometriose. Que delícia! Tô com fome também. O que você faria? Vamos lá. Então, primeiro, para a gente formar um prato balanceado, mesmo que você queira controlar calorias, né, controlar peso, não importa. Sempre a gente tem que pensar assim. Primeiro, pensa lá no prato redondo, né, o básico lá. Pensa nele dividido no meio. Metade de verduras e legumes variados. E a outra metade dividido em um terço, um terço e um terço. Então, um terço de carboidratos, principalmente os ricos em fibras, né? A gente pensa no outro terço de proteína animal, para quem consome, né? E no outro terço de proteína vegetal, que são os grãos de leguminosas, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, vagem, soja. Então, com isso, vamos montar um prato gostoso. Então, na primeira metade, eu vou montar uma salada de alface americana, rúcula, cenoura ralada e... o que eu vou colocar mais aqui para vocês? Semente, já sei. Eu vou colocar um mix de sementes. Então, anota aí, uma granola de sementes. Você vai colocar numa frigideira antiaderente semente de girassol, de abóbora, gergelim branco e amêndoa laminada para tostar por uns 5, 10 minutos. Aí coloca um mel de excelente procedência, cuidado, porque mel é um dos alimentos que mais sofre fraude na indústria. Então tem que ser mel de apiário artesanal, familiar, né? Aí põe mel, põe um pouquinho da cúrcuma, né? Um pouquinho da pimenta preta e um pouquinho de cominho. E aí deixa tostar por mais uns 5, 10 minutos, e aí depois você solta isso quando esfriar e guarda num pote para ir usando. Então, vamos voltar para o nosso prato. A salada de alface americana, rúcula, cenoura ralada e o mix de sementes, aí a granola de sementes. Então, metade do prato. A outra metade, vamos pensar numa fonte de carboidrato legal,
Vamos colocar um multissereais lá, um arroz multissereais. Vamos colocar por exemplo, um filé de peixe, um filé de salmão, por exemplo, assado com molho de laranja, vitamina C e ômega 3. E aí, para acompanhar, vamos pensar num grão de bico refogado com bastante azeite de oliva, cheio de óleo cantol. Está formado o nosso prato do tratamento da endometriose. Olha, me deixou salivando aqui. Também fiquei com fome. Fiquei com fome, mas vamos passar para o próximo assunto. Eu acho que assim, endometriose é um assunto extenso, tem muita coisa para a gente falar. Acho que deu para a gente abordar a grande maioria. Lógico, surgirem dúvidas, perguntas, tal. Acho que não vai dar tempo para a gente responder tudo, mas depois a gente responde. Com relação à miomatose uterina, vamos passar para um outro tópico, que é a miomatose uterina, que também acomete muito as mulheres em idade fértil, acomete muito as mulheres dos 25 a 35, muitas mulheres acima dos 40 anos de idade, tem uma sintomatologia também extensa. E o que é a miomatose uterina? Na verdade, o útero, ele é um órgão muscular. O útero, ele tem as suas fibras musculares, a grande maioria longitudinais. E quando acontece o quê? Uma hipertrofia, um aumento dessas células de uma maneira circunscrita e não longitudinal, acabam formando o quê? Nodulações. Acaba tendo um aumento dessas fibras, também é uma patologia estrogênio dependente, e acaba fazendo com que cresça essa musculatura de uma maneira arredondada, formando esses miomas. E aí, nessa miomatose, esses miomas, eles têm... Quais são as características dele? Porque eles podem acometer dentro do útero, que são os miomas submucosos, a musculatura uterina, que são os miomas intramurais, os miomas por fora do útero, que são os miomas subserosos. E de acordo com o tamanho, de acordo com a localização, de acordo com o número de miomas, aí vão aparecer os sintomas dessa paciente. Mas cabe a gente lembrar que a maioria das pacientes, elas são assintomáticas. A gente encontra miomas pequenos, a maioria das pacientes, elas são assintomáticas, e normalmente em torno de 40% regridem em 3 anos, tá? Mas, aí o que acontece? As pacientes que apresentam, por exemplo, um mioma submucoso ou intramural, mas principalmente submucoso. O mioma submucoso é um mioma que está dentro do útero. É um mioma que leva extremamente a muito sangramento, porque ele é muito vascularizado, ele está dentro da cavidade, íntimo contato ali com a região do colo e a região da vagina. Então, ele é a porta de saída da menstruação. Então, são pacientes que menstruam demais, e normalmente elas acompanham o quê? Anemias, e anemias carenciais, principalmente o ferro, que você comentou há pouco tempo atrás. Outras pacientes que também têm miomas intramurais, elas também podem ter um sangramento aumentado e, dependendo do tamanho desses miomas, levar também à anemia. Então, os miomas submucosos, eles causam sangramento aumentado, e como eles também alteram a cavidade endometrial, eles também podem levar à infertilidade, como a gente falou há pouco tempo também na endometriose. Os intramurais, eles também podem ter um componente submucoso, levando um sangramento aumentado. Então, ele está no músculo e dentro da cavidade, também podendo levar a anemias carenciais. Já os miomas subserosos, aqueles miomas que estão na parte externa do útero, eles são miomas que normalmente ou não têm sintomatologia, mas dependendo do tamanho, eles podem comprimir os órgãos adjacentes. Por exemplo, tem um mioma em cima da bexiga, levando a uma da frequência urinária, um mioma em cima do reto, levando uma prisão de ventre, levando uma constipação dessas pacientes. Então, é uma patologia muito frequente. Nem sempre a gente
nem sempre a paciente tem sintomas, nem sempre a gente precisa operar essas pacientes. A gente vê um número excessivo de esterectomias, por exemplo, são retiradas de útero, que nem sempre essa paciente também pode tentar um tratamento clínico. A gente, dependendo assim, da idade da paciente, do desejo gestacional ou não, existem diversos tratamentos. A medicina diagnóstica também está super avançada, com ultrassonografia, com ressonância magnética, se necessário. O tratamento também, hoje a gente tem várias técnicas cirúrgicas, desde cirurgias vaginais, cirurgias abdominais, miomectomia na paciente que só quer retirar esse mioma e ela tem um desejo ainda de gestação. Esterectomia nos casos mais avançados, que a gente, pacientes com prole constituída que desejam a retirar, já sofrem muito com miomas, anemias de repetição e tudo mais. E também hoje as cirurgias laparoscópicas ou até mesmo as cirurgias robóticas, que são extremamente tecnológicas e extremamente avançadas. Vamos voltar um pouco agora para a alimentação, fazendo esse resumo rápido, que a gente tem aí mais 15 minutos de live. Eu separei também algumas perguntas que eu queria te fazer. Também, a gente tem essa patologia importante, com muita sintomatologia, com dor, com sangramento, que é o principal sintoma, com anemia carencial. E como a alimentação ela também pode corroborar, como a alimentação ela pode ajudar a combater ou prevenir, ou ajudar essas pacientes com miomatose uterina, para você falar um pouquinho para a gente, para as nossas pacientes. Tá, então, além daquilo que eu já havia comentado, desses alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, que isso continua valendo também para miomas, né, para miomatose, aqui vamos acrescentar duas coisas. Primeiro, a questão da anemia carencial. Então, a gente vai consumir alimentos mais fontes de ferro, e aí a gente vai entrar com mais folhas verdes escuras, né? Mesmo assim, não recomendo um aumento grande do consumo de carne vermelha, porque aí a gente tem um alimento mais pró-inflamatório, então deixa mais com... Vocês estão ouvindo o meu cachorrinho apertando o negocinho, fazendo piu-piu aqui, gente? Espero que não, né? Então, eu acho que mais folhas verdes escuras, tá? Mais do que carne vermelha. E a gente pode usar as frutas cítricas. Aí entra, por exemplo, pode-se usar laranja, cerola, limão, tal, porque a vitamina C aumenta a biodisponibilidade do ferro, né? Algo que eu não tinha comentado, a vitamina D, que é muito importante, que é super anti-inflamatória, né? Que tá, por exemplo, na gema de ovo. Então, isso é muito legal também de incluir na alimentação, né? O ovo, por exemplo, todo dia de manhã. E o segundo ponto em relação a mioma, quando a gente fala de alteração intestinal, então, primeiro fazer uma modulação intestinal é importante. E isso tem que ser a gente no consultório para, de repente, fazer a suplementação de probióticos, né, que são as bactérias bacanas lá, que acabam tendo uma ação anti-inflamatória, antioxidante, imunomoduladora, enfim. E lembrar que o intestino, para ser saudável, ele precisa de água, então bebam água, se hidratem, né? Precisa de fibra, então verduras, frutas, legumes, cereais integrais, e precisa de uma microbiota legal, além de exercício físico, né? Então, quem tem mioma, quem tem endometriose, eu sei, e posso falar não só como nutricionista, mas como paciente, o Dr. Rony me operou, né? Eu tinha, depois ele pode contar, eu tinha miomas assim, bem chatinhos, sangrava muito, tinha anemia, tudo isso que a gente está contando para vocês. E assim, o que ajuda muito
é exercício físico. Em alguns momentos, quando a gente aguenta fazer, né? Agora, o que eu preciso deixar claro para vocês é que, óbvio, que a alimentação não é capaz de tratar um mioma. Por exemplo, eu fiz tudo isso que eu estou contando para vocês e eu precisei operar e fazer a retirada do útero, e que foi super legal, porque eu saí pulando depois do hospital, porque nunca me senti tão bem, né, depois de 3 anos sofrendo. Mas o que é legal contar para vocês aqui, tendo uma alimentação bacana, mais anti-inflamatória, você consegue ficar um pouco melhor com todos esses sintomas quando há uma gravidade maior da miomatose que você tenha, tá? Então é isso, hidrate-se, bastante fibra, né? Diminuir os alimentos pró-inflamatórios, entrar com anti-inflamatórios e exercício físico também é bastante importante. Ivi, é muito importante que você está falando da atividade física, porque um dos fatores de risco para a miomatose é o sobrepeso, a obesidade. A gente sabe que a gordura, ela adora estrogênio, né? A gordura, a gordura do corpo, ela tem uma reserva estrogênica importante. E como o mioma, ele depende disso também para o seu crescimento, a gente sabe que a perda de peso, um hábito de atividade física é extremamente importante para que a gente diminua esse risco. Porque a gente sabe que a miomatose uterina, como fator de risco, a gente tem hereditariedade, a gente tem fatores genéticos, a gente tem o sobrepeso, e principalmente as mulheres que elas começam a menstruar muito cedo, então é aquela menarca precoce, mulheres que elas têm um ciclo menstrual bem longo, porque elas ficam mais tempo expostas ao estrogênio, então aquelas que sangram bastante tempo, elas vão ter mais tempo exposição hormonal, e também o sobrepeso, a hipertensão arterial. Então, todos esses são fatores de riscos que corroboram para o aumento dessa miomatose uterina. Como a Ivy... Pode falar, depois eu comento do teu caso, sobrar um pouco de tempo. Tá, só para não pegar esse gancho do sobrepeso, assim, importante a gente comentar que antigamente a gente achava que o tecido adiposo era algo que estava lá só incomodando do ponto de vista estético, né? E hoje a gente sabe que é um órgão produtor de substâncias inflamatórias. Então, quanto mais gordura corporal a gente tem, mais inflamado a gente fica. Tanto que no meu consultório, eu tenho um scanner de avaliação de composição corporal muito legal, que me dá em detalhes, não só isso, hidratação, sinais e sintomas tal, que eu consigo ver com os meus pacientes, as minhas pacientes, os detalhes de como está essa composição corporal, né? Então é importante porque quanto mais gordura, mais a gente inflama. E aliás, só fazendo um adendo rápido, hoje a gente sabe que a microbiota intestinal de pessoas com sobrepeso e obesidade é diferente da microbiota de pessoas que estão com peso bacana. Então, isto também, existe uma correlação direta com microbiota e o sobrepeso e, portanto, todas essas questões ginecológicas estrógeno dependentes. Então, por isso que é tão legal, a gente tem muita coisa para fazer no consultório junto. Esse bate-papo tá demais. Infelizmente, a gente tem mais 6 minutos e pouquinho antes de terminar. Como você comentou do seu caso, e a gente falou que a grande maioria é assintomática, mas as pacientes elas têm que entender que elas são pacientes extremamente sintomáticas e que não estão aguentando mais tanto sangramento, tanta anemia, como no teu caso, que era um mioma submucoso dentro da cavidade do útero, no qual a gente tentou primeiramente uma esteroscopia, que é a entrada de uma câmera dentro da cavidade. A câmera mal conseguia entrar dentro da cavidade de tão grande que era esse nódulo. Era um nódulo, acho que maior que 3 centímetros de diâmetro, um nódulo extremamente
sangrante, que te levava a um desconforto importante, uma anemia carencial, tudo mais. Sim, eu não conseguia nem dar aula mais. Não conseguia dar aula, mesmo você com toda a alimentação correta de nutricionista, você vê que tem casos que, infelizmente, são necessários um tratamento mais radical. No caso, a gente tentou uma retirada desse mioma, que não era possível e que depois evoluiu para uma retirada do útero, te dando uma satisfação tão grande, uma qualidade de vida tão importante. Eu acho que o mais importante disso tudo que a gente está falando é o hábito nosso de vida, a mudança de hábito, a nossa alimentação. Eu sempre digo assim, o ser humano, ele tem o homem, a mulher, o ser humano, ele tem um órgão, que é a boca, que ela tem duas fechaduras. São os lábios e os dentes. Por que Deus ele deu para a gente duas fechaduras? Duas coisas são importantes. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca para fora da nossa boca, que é a nossa fala, que é a nossa língua. E aí vem da educação dos nossos pais e da educação, de todo o nosso comportamento, de toda a nossa característica e princípios. Mas também é extremamente importante aquilo que a gente coloca para dentro da nossa boca. Então, não é à toa que a gente tem o lábio e a gente tem os dentes, justamente para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, mas é extremamente importante que a gente tenha cuidado com a nossa alimentação, com aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, porque isso reverte na nossa saúde. E com certeza, e você sabe muito bem disso, quantas doenças estão relacionadas à nossa alimentação. Eu vou fazer para eu finalizar, eu te passo a palavra para você finalizar, antes que a gente termina. Eu queria agradecer todas as pacientes, todo mundo que entrou nessa live. A gente tem pouco tempo, então acho que chegou o momento da gente agradecer. Muito antes de eu conhecer e de estudar alimentação nas patologias, eu preciso agradecer. Eu não sei se minha esposa está aqui presente assistindo, eu não estou vendo todo mundo aqui no celular, mas a Denise é extremamente ligada nas nutricionistas, extremamente ligada em alimentação. E tudo isso que você falou, quando eu chegar em casa, na minha salada, pode ter certeza que eu vou colocar chia, tem cúrcuma, tem linhaça, tem um potinho de cada coisa. Ó, aprendi muito com a minha nutricionista em casa chamada Denise. Mas, lógico, a gente precisa de vocês, especialistas, e muito para ajudarem a gente com as nossas pacientes. Então, agradecer novamente aos nossos familiares, agradecer novamente a Deus, agradecer principalmente você que aceitou para que a gente fizesse essa live tão gostosa, e um tchau para vocês